Seja bem-vindo a nosso ministério. Hoje estudaremos a Bíblia com o apóstolo Marcelo Parrella e sua equipe ministerial que o acompanha. Hoje tendremos estudo bíblico no Vai Embora que já empezamos. Agora nós vamos aqui receber uma palavra também maravilhosa da nossa missionária Mara. É uma alegria recebê-la aqui. Por favor, irmã, vamos lá. Ela está vindo, vai dar uma palavra também, tenho certeza, uma palavra bacana, uma palavra que você vai entender sem muita dificuldade, porque Jesus não é dificuldade, Deus não é dificuldade, é solução. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, para todos que estão nos ouvindo, para os de casa, os de fora, os que estão de perto, os que estão longe, os que estão em outros lugares, em outros estados, enfim. Nós vamos agora compartilhar uma palavra muito boa que eu senti no coração de trazer, né? Apesar do Dia Internacional, ontem foi o Dia das Mulheres, mas o Dia das Mulheres é todos os dias. E eu gostaria de compartilhar uma passagem super conhecida que se encontra lá no livro de Isaías 32, só que eu vou ler a partir do versículo 9. A partir do versículo 9. E a palavra de Deus fala assim, tá? Fala exatamente sobre a advertência contra as mulheres de Jerusalém. Todos acharam para nós juntos compartilharmos, falarmos? Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouve a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiante, e despii-vos, e pondo-vos desnuda, e cingi-vos com um pano de saco os lombos. Batei nos peitos por causa dos campos aprazíveis, e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros, abrolhos, como também sobre toda a casa, onde a alegria na cidade exulta. Aí no versículo 14, ele fala: o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o Ofel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folgos para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Só até aqui, né? E então essa palavra eu estava meditando e já falei, né, em outros lugares, trabalho de mulheres, e eu gostaria de falar assim, o que essa palavra realmente ela está falando para nós, né? Aqui, se nós formos ler do versículo 1 até o 20, né, está falando do reinado do justo juízo. Aqui era algo que o profeta Isaías, ele estava profetizando algo para o futuro, né? Aí ele estava falando sobre exatamente sobre os reis, sobre as nações, o que estava acontecendo naquela época. Só que aonde eu quero enfatizar é a partir do versículo 9, essa advertência para as mulheres. Aqui o profeta Isaías ele está fazendo uma advertência contra as mulheres daquela época de Jerusalém. E na segunda parte, ele já dá um conselho, ouve, ó mulheres. E no terceiro, ele já traz uma palavra de esperança. E então vamos lá, quando ele fala, levantai-vos, mulheres que vivei despreocupadamente, e ouve as minhas vozes. Ó filhas que estáis tão confiantes, inclinar os ouvidos às minhas palavras, né? Essa palavra de advertência, ele traz exatamente para aquelas mulheres que ali habitavam em Jerusalém. Por que que ele faz essa advertência? Porque aquelas mulheres naquela época, elas estavam tão confiantes na nação, na política,
ela estava vivendo num auge assim muito bom, e numa decadência totalmente espiritual estava lá embaixo. Elas tinham roupas boas, elas dormiam em cama de marfins, elas tinham tudo do bom, do melhor, tinham o seu pomar, tinham um palácio. Quando os maridos iam para a guerra, elas faziam festa, se vestiam muito bonitas, e elas andavam todas cheias de enfeite, não para elas, sim, mas para mostrar para os outros homens. Enfim, o comportamento delas, né, e o caráter delas não condizia com uma mulher que aqui exatamente o profeta Isaías estava alertando para ela: olha, levantai vós mulheres que vivei despreocupadamente. Ela estava tão despreocupada que a segurança delas não estava em Deus, a segurança delas estava onde? Estava no pomar, estava no palácio, estava na aliança política que a qual a nação tinha feito. E ele faz essa advertência: olha, cuidado, preparais, vai vir luto, vai vir choro. Mas elas não estavam o quê? Elas não estavam dando ouvido. Por quê? Porque ela estava tão despreocupada que elas não estavam preocupadas com o que estava acontecendo ao nosso redor. E aí essa palavra me chama muita atenção para nós hoje mulheres, não só para as mulheres, mas também para os homens daquela época, né? E aí ele estava falando: olha, vai vir. E então a advertência que ele estava dando: levantais, começa a agir, faz alguma coisa, se movimenta. Era essa passagem aqui que eles estavam falando para elas. Mas o que ele estava falando, ele não estava falando: olha, se vocês fizerem, não vai acontecer não. A sentença já estava decretada por Deus. É o tanto que no versículo aqui fala, ó, porque, versículo 10, porque daqui a 1 ano e dias virei a tremer, ó, mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Em outras palavras, ele está falando: olha, vai acontecer. O que eu estou falando para vocês é para vocês tomarem providência agora, levantar, para quando chegar esse dia, não pegar vocês o quê? Desapercebida. E trazendo para nós, no dia de hoje, a mesma coisa, no mundo inteiro, né? Quantas pessoas estão tão despreocupadas porque tem umas que estão bem financeiramente, o marido está bem, está ganhando bem, tem uma, como é que eu posso falar? Tem uma condição financeira boa, e então elas estão pegando a esperança que é para elas colocarem no Senhor, elas estão colocando nas coisas palpáveis, né? E ali o Isaías está chamando a atenção delas, está chamando a nossa também: ei, levantai-vos. O negócio não está bom não, aparentemente meus olhos estão bom, tem comida dentro de casa, o marido está bem, o filho está trabalhando, está tudo bem, mas no mundo espiritual há uma guerra. Nós não sabemos que pode vir a qualquer hora, a qualquer momento. Então é hora de nós levantarmos. Levantar significa o quê? Agir, ir para frente, para a batalha, começar a orar, já pedir para quando os dias mal chegar, que ele vai chegar para todos, não vai pegar nós o que? Desapercebida, não vai ter tantas coisas como nós vamos esperar. E então as mulheres são chamadas de mulheres complacentes, porque estão satisfeitas com a situação atual e não estão dispostas a mudar. E tem muitas mulheres que elas estão tão seguras naquilo que elas têm, que elas não querem mudar, não querem sair da sua zona de conforto, não querem dividir aquilo que elas têm. Por quê? Porque quando a pessoa está tão bem, ela não vai olhar para a pessoa que está oprimida, como a palavra de Deus fala aqui, que elas não estavam nem aí com o que estava acontecendo ao redor delas, com a pobreza, com a opressão, com a injustiça. Ao contrário, ela estava nem aí. Por quê? Porque para elas estava tudo muito bem, né? Naquela época, mas ela não sabia, entendeu? Que essa profecia ia se cumprir literalmente. O próprio profeta Isaías falou: olha, vai acontecer, não espere. Aonde vocês estão lá no palácio que tem festa, lá vai ter luto, vai ter choro, vai ter perca, né? Em outras palavras, Judá ia ser invadida por quem? Pela Babilônia. E isso aconteceu literalmente. Só que elas, estavam nem aí. E aí o que me chama a atenção nessa palavra é exatamente que as filhas são chamadas de segura. Por quê? Porque estão confiantes em sua posição social e econômica. E trazendo para o dia de hoje, é muito parecido, essa palavra tem tudo a ver. Tem mulheres que estão aí numa vida aí tão boa, econômica, social, que elas se acham tão segura, que ela acha que aquilo ali não vai acabar, que não vai acontecer. E estava acontecendo exatamente, né, com as mulheres de Judá.
E o contexto histórico dessa passagem é um período em que Isaías profetizou que foi um momento de instabilidade política e social em Israel, naquela época. E a palavra que ele fala, essa passagem, pode ser aplicada, né, à vida moderna, pois as mulheres, às vezes, as pessoas se tornam tão complacentes, tão seguras. Ah, não, eu estou segura nisso aqui. Por exemplo, eu tiro por mim. Eu estava tão segura, né? Todo mundo sabe aí que eu arranjei um trabalhinho, uma porta de escape, né? Segunda e sexta-feira, aliás, segunda e sexta, né? Trabalhando. E aí, para mim, era perto da minha casa, estava tudo muito bem, eu estava me sentindo tão segura. E, de repente, aconteceu algo que eu nem esperava, né? O vovozinho passou mal, ficou doente, foi para, né, foi para o hospital. E eu falei, Senhor... E eu pensando que eu segunda-feira ia trabalhar, ia ganhar meu dinheirinho, quer dizer, a minha segurança, em aspas, né, dentro do contexto que eu estou falando aqui, eu estava assim tão segura que eu pensei que isso, tudo bem, ia acontecer, mas não tão rápido, assim, que eu não esperava. Então aquilo ali foi como se fosse uma água, sabe, vindo assim sobre a minha cabeça. Eu falei, Senhor, a gente pensa que está segura, de uma hora para outra as coisas acontecem. E assim é exatamente o que estava acontecendo com aquelas mulheres, né, que estavam tão seguras ali em Jerusalém. E aqui quando fala no versículo 11, tremei mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, porque estáis confiantes, despei-vos e pondo-vos desnuda, e cingi-vos com pano de sacos sobre os seus lombos. E outras palavras aqui está falando de pano grosseiro, de lombos, de algo que ela ia passar, e elas estavam, né, precisando de tudo isso. Então tudo isso que o profeta Isaías profetizou aconteceu literalmente, né? Nós sabemos que foi cumprido essa parte, né? E aí depois, quando elas se levantaram, quando elas viram que os filhos, que o povo ali tinha ido para o cativeiro e tudo, e se cumpriu aí que elas foram orar, que elas foram buscar. E o que eu quero deixar exatamente nessa passagem é que não vamos deixar as coisas acontecer para a gente buscar, para a gente estar nos pés da cruz, orar, jejuar, ter uma vida de fé, ter uma vida de santificação diante de Deus. Não vamos deixar o luto, a morte, a doença, a enfermidade chegar na nossa vida para a gente poder se levantar. Se levantar é hoje. Nós somos mulheres exatamente agente de mudança. Nós somos mulheres agente de mudança. Que mudança você e eu queremos dentro da nossa casa, na nossa comunidade, aos nossos vizinhos? Que tipo de mulheres nós somos, né? E nós fomos chamadas como as mulheres agente de mudança, né? Elas realmente são mulheres inteligentes e elas teriam que ter se levantado para fazer algo naquela hora, só que elas não fizeram. Mas conosco agora, nessa nova geração, é diferente. Nós estamos se levantando, estamos indo, estamos buscando. Nós sabemos que os dias mal vai chegar, como já chegou para um. Mas o importante não é como o dia mal vai chegar, é como nós vamos se comportar dentro desses dias mal. Se nós, como igreja, mulheres, nós não tivermos pautada dentro da palavra de Deus, nós vamos sentir um embate que muitas vezes nós não vamos suportar. E então a preparação é hoje, é agora, que exatamente o palácio onde elas davam festa, onde elas se vestiam muito bem, onde elas botavam aquelas roupas colantes no seu corpo, onde elas faziam tudo para chamar a atenção, né, dos homens, elas faziam tudo aquilo para chamar a atenção de outro, mas não a atenção de Deus. Muitas vezes estão acontecendo aí no meio de nós, assim, a olho nu, né? E a resposta para essas pessoas, a gente fala, olha, levanta, cuidado, o dia mal vai chegar. Não coloca a tua segurança nas coisas, coloca a tua segurança em Deus, porque o mundo está aí, vai chegar, já chegou para algumas, e nós temos que já se preparar, porque a gente não sabe o dia. Vai ter luto, vai ter choro, vai ter perseguições, vai ter muitas coisas, como teve para elas, e está tendo para nós. A única diferença é que nós temos exatamente que nós temos que ter essa expectativa e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E com certeza, quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós estamos em sintonia com Ele vai nos dar estratégia como a gente agir dentro dessa situação.
E então o palácio, que era festa lá, realmente veio, exatamente teve a Babilônia invadiu o Judá, né, como nós sabemos, teve aquela crise toda, foi tudo queimado, aonde era festa, era luta, aonde era o pomar, o palácio virou exatamente moradia de animais selvagens, né, ficaram ali, e a palavra ali se cumpriu. E depois, ali no versículo 13, quando ele fala, sobre a terra do meu povo virão espinheiro, abrolhos, como também sobre toda a casa onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado. E isso aconteceu. Quando nós falamos de abrolho, né, algo que não é nada bom, né? Onde tinha pomar de fruta, ia ter espinho, ia ter abrolho, não ia ser nada aos olhos quando ela olhasse, ela não ia mais contemplar aquilo que aos olhos delas era bom, que Deus transformou tudo em ruína, né, que já tinha avisado para elas. E depois ali o profeta Isaías, a partir do versículo 15, ele entra com a palavra de esperança. Que coisa boa, Deus é tão bom. Eu fico assim, irmão, meditando, que o povo de Israel, né, foi uma nação a qual Deus chamou para ser diferente. Deus separou essa nação, que elas viessem dar exemplo para as outras nações, e infelizmente não aconteceu aquilo que ele esperava. E muitas vezes Deus chama eu, chama você, coloca a missão na nossa vida, a gente começa muito bem, daqui a pouco a gente já começa a retroceder. No primeiro impacto, na primeira embarcação, quando o nosso barco tá muito turbulento, a gente já quer parar. E a hora não é parar, a hora é continuar. E então o povo de Israel, enquanto eles estavam ali, entendeu? Quando eles se levantavam diante de Deus, Deus fazia algo tremendo para eles. Quando eles viravam as costas para Deus, quando eles se envolviam com idolatria, com pecados que não podia se meter, que Deus já tinha dado ordem para eles, né? Aí o que é que Deus fazia? Deus levantava uma nação, né? Uma nação, um povo mais cruel do que o povo judeu, para castigar exatamente essa nação. É exatamente aonde eu estava lendo também ali no livro de Abacuque, que me chamou muita atenção, que Abacuque no versículo 1, no versículo 2, ele fazia muita pergunta, indagação, dúvida, e era um diálogo dele com o próprio Deus. E Deus respondendo a resposta para ele. Até que no belo dia ele falou assim, olha, não se preocupe, tá? Que eu vou levantar uma nação para punir exatamente o povo de Judá. Ele, mas Senhor, mas essa nação é pior, é idólatra. Como é que o Senhor vai pegar uma pessoa mais injusta e vai querer para punir? Mas é assim que Deus faz conosco. Deus, ele sabe como tratar, ele sabe como nos castigar, ele sabe como nos trazer para si. E muitas vezes você está tão bem na sua zona de conforto, que você começa a querer desfrutar das coisas de Deus, mas não quer servir a Ele. Você começa a não querer mais ir como você estava, como você começou no começo da sua caminhada. Você já começa a querer já se distrair com as coisas do mundo. E aí o que Deus faz para nos chamar a atenção? Ou ele tira do emprego, ou ele permite uma enfermidade, ou ele permite algo que vai mexer, que vai te destruturar, para depois nos estruturar. É assim que Deus faz conosco, assim como ele fez com esse povo de Israel. E assim aqui no livro exatamente de Isaías, para terminar, né? Aí aqui ele fala no versículo 16... O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Aqui já era exatamente a promessa a qual ele já tinha feito, né? No primeiro foi o quê? Palavra de advertência. A segunda, ele estava dando um conselho. E a terceira, nesse que nós vemos aqui, é exatamente essa palavra de promessa. E essa promessa que veio sobre eles também está sobre nós, né? Quando nós se voltamos para Deus, nós estamos caminhando na caminhada dele, com certeza, ele não vai deixar nenhum de nós perecer. Ele sempre vai dar estratégia, ele sempre vai nos guardar, mesmo no meio de tudo isso que está acontecendo na nossa vida, ele sempre vai fazer algo tremendo na nossa vida, né?
E essas mulheres eram descritas como complacentes, seguras, ou seja, elas se sentiam confortáveis em sua posição social e não se preocupavam com as questões espirituais. E então, nós não vamos ser essas mulheres complacentes, vamos ser mulheres agentes de mudança. A mudança dentro da nossa casa, mudança dentro da nossa igreja, mudança dentro da nossa comunidade. Eu sempre falo que nós juntas somos mais fortes, não é mesmo? E então que nós façamos isso, sempre temos uma palavra boa, agradável para aquela que está fraca, aquela que vai te pedir conselho, aquela que está passando, como a nossa irmã falou aqui, que está passando por enfermidade, doença, privações, tudo isso a palavra de Deus fala que é visto que isso aconteça, né? Mas nós temos uma diferença do povo lá fora. Nós já sabemos, porque Deus já deixou na sua palavra que tudo isso nós íamos passar, né? Mas quando nós estamos passando, nós vamos lembrar que nós temos um protetor, nós temos um advogado, nós temos um juízo que é o nosso Deus. E essa nossa confiança está nele. Não vamos colocar nossa confiança no trabalho, na conta bancária, se está com saúde, né? Eu sei que a gente tem que cuidar da nossa aparência, mas o principal que Deus quer é exatamente o nosso caráter. O que adianta estar linda por fora e por dentro está um sepulcro caiado, né? Aí a gente está de qualquer maneira, não lê a Bíblia só quando está passando por algo, quando quer uma bênção de Deus, né? E isso não agrada a Ele, não é mesmo? E então essa palavra que eu deixo para cada um de nós sobre a advertência contra as mulheres de Jerusalém e contra os homens também, né? Que nós venhamos ficar com essa palavra, que Deus nos ajude, e nós mulheres, e não esqueça, somos agentes, tá? De mudanças, vamos começar a mudar. A mudança começa aqui, ó, metanoia, mudança de pensamento. Quanto mais você lê, quanto mais você consegue ter o entendimento da palavra de Deus, Deus vai abrindo o nosso horizonte, Deus vai abrindo o nosso intelecto e nós vamos entendendo e passamos para as outras, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus, amém? Obrigado por assistir a série final. Não te ouvides de inscrever a nosso canal e compartilhar com amigos.